Olá, boa noite, bem-vindos ao nosso novo áudio. Neste áudio vamos falar sobre Goetia. Neste caso vamos falar mais sobre as perguntas recorrentes que me fazem e que eu normalmente esclareço por inbox, mas como for várias vezes a mesma pergunta, eu achei que era mais correto fazer um áudio sobre isto e explicar assim em voz, que é para todos entenderem e ser mais fácil também a compreensão. Bem, estas perguntas nasceram basicamente do curso de magia que estamos a fazer. O curso de magia é um curso de magia eclética, ou seja, o objetivo é ir desenvolvendo as habilidades mágicas de cada pessoa em si, desde o mais básico do básico, é ir fazendo com que ele cresça tanto espiritualmente, magicamente falando, mas também como personalidade e como caráter. Queremos pessoas melhores, queremos um mundo em que as pessoas aprendam-se a controlar e que possam conviver em harmonia. Não podemos controlar o universo se não nos controlarmos a nós próprios. Na hierarquia infernal, o primeiro está o operador e depois toda a criação. Portanto, aprendermos a nós controlarmos a nós próprios para ter uma relação com o universo é o primeiro passo para nos podermos tornar-nos senhores de nós mesmos a seguir do universo. A primeira pergunta que normalmente me fazem é se é necessário todo o material que está descrito no Ars da Goética para invocar espíritos goéticos. A situação aqui talvez seja melhor eu mudar a pergunta de outra forma. Primeiro de tudo, Ars da Goética é um livro. Apesar de muitas vezes referirmos a Goética como se fosse algo fixo, algo rígido, a verdade é que estamos a falar apenas de um livro. O que temos aqui são 72 espíritos goéticos, que basicamente entidades negativas que permitem ser controlados, invocados. Existem milhares de outros grimórios que têm outros espíritos similares e idênticos. Magia, o sistema que está descrito no Ars da Goética para invocar, foi um sistema criado há mais de 500 anos atrás. A magia evoluiu com o tempo. Naquele tempo era aquilo que eles acreditavam. Imaginemos isto desta forma seguinte. Quando a energia elétrica nasceu, utilizámos centrais de energia térmica para produzir energia elétrica. Hoje em dia, ela foi evoluindo com o tempo. Nós conseguimos obter a mesma energia elétrica a partir de centrais eólicas, a partir de centrais solares, a partir de centrais nucleares. Conseguimos obter o mesmo tipo de energia, a mesma coisa, sem utilizar combustíveis fósseis, apesar de não os usarmos hoje em dia. Mas conseguimos fazer a mesma situação utilizando energias limpas. Trabalhar com espíritos goéticos é aceder a um tipo de espírito, ou seja, trabalhar com uma entidade em si e permitir um controle sobre ela. Este controle pode ser obtido de várias formas. Há vários sistemas mágicos que permitem trabalhar com este tipo de espíritos. De maneira simples, temos desde sigilos só mesmo, a abertura do sigilo, que é a técnica mais simples que existe, em que abre-se o sigilo e permite estabelecer uma comunicação com a entidade em si. Uma técnica bastante simples. Um sigilo em si funciona como uma campainha. Toca-se, abre-se e o espírito do outro lado responde. Existe a técnica simplesmente de utilizar o espelho negro, utilizar uma bacia com água. As bacias com água, principalmente se ela for uma bacia preta e com água, funciona exatamente como um espelho negro ou como uma bola de cristal. A água é um dos 4 grandes portais entre as dimensões, a água, o fogo e o sangue. Depois temos um quarto que eu não vou falar neste áudio sobre ele. Estes 3 portais permitem estabelecer comunicação com o outro mundo, ou com outras dimensões, se é o termo mais correto. Portanto, de maneira simples, há vários métodos para utilizar para estabelecer comunicação com com espíritos goéticos e trabalhar com eles. Se realmente fosse necessário ter sempre o material completo no século em que vivemos, isto seria como vocês precisarem de fazer um feitiço, por exemplo, invocar Volak para arranjar o emprego ideal e vocês não terem dinheiro. Se vocês não têm dinheiro, não vão gastar 2000 euros em material necessário para conseguir utilizar. Há técnicas simples de invocação. E quando digo realmente que há técnicas simples, existem realmente técnicas extremamente simples. Estamos a falar de técnicas em que vocês conseguem invocar um demónio com apenas 15 minutos. Não estou a brincar, é realmente fácil. A única razão que eu não as dou aqui é porque muitos de vocês, neste momento, o caráter não é o que eu consideraria um caráter sábio para utilizá-los. Vocês usariam para coisas mesquinhas, a verdade é essa, sem querer vos ofender, mas eu conheço o comportamento humano e conheço o meu próprio comportamento. Eu com 17 anos amaldiçoava os meus colegas da escola apenas por eles me olharem mal, apenas por eles me dizerem uma palavra errada. Portanto, eu fiz isto, eu amaldiçoei muita gente por diversão, eu amaldiçoei muita gente por estupidez, mas compreendo que era o passado, as pessoas evoluem, as pessoas mudem, e essa é a razão de eu estar a tentar fazer o curso.
é que cada um de vocês consiga melhorar o vosso caráter, tornarem-se pessoas melhores, pessoas para o mundo, e depois possam controlar o mundo, controlar espíritos, criarem um mundo de felicidade, um mundo de alegria. É isso realmente que eu desejo a cada um de vocês. Uma segunda pergunta que me fazem bastante vezes, apesar de realmente eu não perceber a razão desta pergunta, seja como for, eu penso que será uma forma correta de esclarecer aqui. A pergunta é, o que é que se pode conseguir com os demónios, ou o que é que eu posso pedir aos demónios? Literalmente tudo, desde que esteja enquadrado nas características de cada um deles. São 72, cada um deles tem várias descrições sobre aquilo que é possível. São demónios, normalmente têm as características militares, dinheiro, riqueza, assassinatos, é muito à base dessa situação. O período em que eles foram criados também, o período em que o Grimório existiu, era um período em que sexo, dinheiro e poder era o que, tal como hoje, também era o que estava em conta. Uma coisa interessantíssima neles é que eles são bastante adaptáveis. A melhor mesma solução é ir perguntando a eles. Hoje em dia existe algumas listas a nível internacional do que o que é que se tem conseguido com eles, o que é que cada mago tem conseguido obter. O pessoal vai partilhando informação e vai criando mais dados sobre cada um deles. É uma forma de nós termos um maior controle e também de partilhar com quem está a começar mais cedo e de conseguirmos maior ganho. Aproveito também para dizer duas coisas. Não pedir o impossível e não falar sobre o trabalho que está a ser feito. Penso que eu rebata muitas vezes nesta questão. Em vários posts já foi feito a falar sobre isso. É uma das coisas mais importantes que eu considero, é não falar sobre os trabalhos que estão a ser feitos. Eu, quando era mais novo, acho que já acontece a situação, seja como for, pode ter sido num áudio ou num vídeo. Eu falava com os amigos, contava o que estávamos a fazer, principalmente como praticávamos, eu e uma amiga, e tínhamos um sistema mágico muito similar, e então trocámos ideias, informações sobre o que é que estava a acontecer. Um dia chegámos à mesma conclusão, de um momento para o outro, sem falarmos um com o outro, que devíamos manter a boca fechada sobre os nossos rituais e que isso conseguiria nos produzir melhores resultados no futuro. Realmente aumentou muito a taxa de sucesso sobre os rituais, apesar de ambos nos apoiarmos. Ambos de vermos o ritual e vermos que era possível apoiar um ao outro sem qualquer falha, sem crítica, sem nada. Mesmo assim isso prejudicava os nossos rituais, as nossas habilidades de produzir resultados. Portanto, mantenham a boca fechada, não falem a ninguém sobre o que é que estão a fazer e não peçam o impossível. Uma coisa que acontece várias vezes e que ouço esta pergunta, principalmente baseada no medo, mas a pergunta é simples. Existe algum mal em praticar a goética? Se vai gerar karma? Responder isto de maneira simples. Imaginemos isto. As pessoas boas têm uma boa recompensa. Essa é a ideia normal das pessoas que têm o karma. Que se as coisas boas vais ser recompensado, se as coisas más vais ser castigado. Desse ponto de vista, uma pessoa que passou toda a vida a explorar outra, estamos a falar, por exemplo, das grandes empresas, é suposto já serem castigadas, certo? Nós sabemos que isso não é verdade, que isto não é o mundo real. O conceito de karma originalmente é completamente diferente do que temos agora, mas só, por exemplo, a lei tríplice, onde o que faz recebes 3 vezes mais. Isso foram ideias criadas para vos controlar, porque realmente, se vocês pensarem do ponto de vista lógico, o que está a acontecer simplesmente é quando vocês apanham com o efeito negativo de alguma coisa que tenham feito, deve-se principalmente ao facto de vocês terem se arrependido da situação. E aí levarem com os danos, porque se vocês não se arrependerem da situação, não há qualquer problema. Uma coisa que pode acontecer por vezes é quando vocês invocam uma entidade negativa e pedem-lhe para ela fazer algo que não é muito a especialidade dela, por exemplo, curar alguém. O que pode acontecer por vezes é ela causar alguns danos noutra situação sem querer. Imaginem que é como uma tomada de 12 volts a trabalhar a 220 volts. Não é que ela esteja a tentar fazer mal, ela simplesmente não se consegue adaptar à situação. E é exatamente isso que se acontece com algumas entidades. Elas não estão-vos a tentar prejudicar, elas simplesmente não conseguem fazer o que vocês pedem porque não é as características dela. Por isso é que há que procurar outras entidades quando a situação assim o exige. Outra pergunta que acontece é: eu devo pedir algo mesmo que eu não veja em entidade nenhuma? A resposta é sim. Sempre que tentas fazer um ritual, sempre que tentas entrar em contato com algum espírito, mesmo que tu não consigas ver isso, o mais provável é que ele tenha sido atraído
para a tua presença. Num plano muito mais subtil, possivelmente, mesmo que seja neste plano tu não consigas ver porque não tens os teus dons de clarividência desenvolvidos, é importante pedir-lhe algo, dar uma ordem de comando para ele realizar. Porque toda ação gera uma consequência e se não lhe deres ordem nenhuma, ele vai ficar ali à espera do comando. Portanto, seja como for, sempre que tu tentes fazer um ritual, mesmo que não vejas nada, invocas e pedes-lhe para ele dás-lhe uma ordem para ele fazer alguma coisa. Esta é agora a última pergunta, já para o áudio não ficar muito longo, e também é uma pergunta que me fazem com frequência e talvez é uma pergunta mais complexa. O que é que são os demónios do Ars da Goetia? Ou se eles são realmente demónios? O que eu realmente penso que eles são demónios forma. Ou seja, o conceito, por exemplo, de um deus forma é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas adoram uma ideia, primeiro originalmente, um servidor, depois torna-se numa egregória onde começa a ter consciência, energia e ter forma, e depois essa energia torna-se autoconsciente e permite existir fora do grupo dos indivíduos que a criaram, fora dos objetos, fora dos artefactos. Os demónios forma é exatamente o mesmo contexto. Por exemplo, vamos falar de maneira simples. O Ars da Goetia foi escrito, estamos a falar no século XVII, não havia a informação que existe hoje. O autor original de que fez, ele simplesmente não conhecia as divindades que existiam. Possivelmente terá ouvido nomes e terá feito. Muitos dos nomes foram retirados da pseudo-monarquia ou falsa monarquia dos demónios de 1573, se não me falha a memória. O que acontece? Seja um, seja outro, eles não tinham realmente a ideia do que é que estavam a fazer. E então catalogar, por exemplo, de maneira simples, Amon, que é o Amon deus Amon-Ra, deus Sol no Antigo Egito, e temos o Amon demónio. São entidades que vocês podem invocar o Amon deus egípcio, ele terá tudo para vos ajudar, e podem invocar, e neste caso preferência no domingo, porque é uma entidade solar, e podem invocar Amon numa segunda-feira, por exemplo, que é porque já que ele é uma entidade lunar, demónio. Salvo erro. Uma coisa interessante nisto, e o que eu penso é que a partir do momento em que eles foram criados, foi-lhes dito a ideia de que eles eram demónios, aqueles nomes, eles começaram simplesmente a adicionar a energia a essa forma e tornaram-se. É como se o nome original tivesse mudado. Se este Deus forma se tivesse tornado um demónio forma. Ou criado uma segunda versão dele em demónio forma. Porque o que realmente se verifica é que alguns deles são nomes simplesmente perdidos, erros de interpretação e que foram gerando energia ao longo dos anos que tornaram-se entidades extremamente poderosas. Esta é a única forma de englobar, porque todas as outras explicações plausíveis literalmente não fazem sentido. A única forma de explicar que estas entidades sejam realmente seres são que eles tornaram-se demónios de forma ao longo dos anos. Como eu disse, um demónio de forma é uma entidade feita a partir de um conjunto de crenças de pessoas que se tornaram consciente e fora do grupo. Ou seja, atribuiu-lhe o trito de demónios e eles se tornaram demónios. Peço desculpa se ficou muito longo o áudio, agradeço a vossa atenção. Este áudio, tal como eu disse, faz parte dos áudios, dos vídeos destinados ao curso de magia, como uma forma de apoio. Agradeço a todos o curso de magia gratuito, espero que todos estejam a se divertir. Aproveitem, vemos no próximo áudio.